Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo polêmico desse meio gospel. A gente poderia estar aqui falando de profetisas e profetas do Senhor, que falam as coisas vindo diretamente do trono dos céus, né? Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. Então, se você já está aí no seu lugar, já preparou o suco, né, o seu lanche, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? O que está acontecendo com esses pastores? Bem, meus amados e amadas, mais uma polêmica, né? Eu já tinha falado aqui do pastor e cantor Kleber Lucas, ele falando lá na lacração dele lá, na entrevista com o Bial, dizendo que o Brasil não é do Senhor Jesus. Vamos rever. Uma proposta de domínio, de um projeto de poder. O Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, o Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil é dos brasileiros. Pois aí, eu refutei esse vídeo dizendo que não só o Brasil, mas todos os continentes, o universo, as estrelas, todas as coisas pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque o Deus Pai entregou tudo em suas mãos. Então está tudo nas mãos de Jesus Cristo. Tudo pertence a Ele. Tá bom, Kleber Lucas? Aprenda a palavra de Deus. Às vezes muitos aí aprendem teologias de homens, Calvino, Armínio, né? E outras coisas por aí. Vão para essas escolas e aprende teologia de homens. E não aprende a teologia da Bíblia Sagrada, que são as cartas, as epístolas, na sua essência espiritual, pedindo o Espírito Santo a sabedoria. Aí fala besteira, vai na lacração. Aliás, esses cantores, quando vão para Globo, aí tem que lacrar. Teve mais uma polêmica que ele falou do hino da harpa cristã, Alvo Mais Que a Neve. Ele disse que é um hino racista. Eu vou colocar o vídeo, mas se por acaso o vídeo não rodar, tiver só uma foto, é porque o YouTube tem os direitos autorais, então eles bloqueiam, né? Quase todos os meus vídeos vão para análise, demora, mas é assim mesmo, a gente tem que trabalhar com o que tem. É importante que a palavra de Deus chegue a vários, então você tem que compartilhar, né? Dar o seu joinha e também deixar o seu comentário aqui, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Não esqueça de clicar no sininho para receber todos os vídeos novos. Vamos ver o que é que ele falou sobre o hino. Que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa, de uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. Você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor... Santo Deus de misericórdia, é triste, né? Ouvir essas coisas aí. Antes de mostrar para ele o que é que a palavra de Deus fala, vamos ver um pouquinho do Kleber Lucas, né? Porque ele falou que o hino Alvo Mais Que a Neve racista, né? Ele recentemente fez uma música cantou, né? Junto com Caetano Veloso, que é da lacração. O hino do Deus Cuida de Mim. E é o seguinte, aí o repórter perguntou para Caetano Veloso o que foi que deu nele para gravar esse hino junto com Kleber Lucas. Olha o que foi que ele disse. Caetano Veloso e Kleber Lucas estão cantando junto um hino evangélico, Deus Cuida de Mim. Por quê? Acho que foi Deus. Realmente é a única coisa que eu posso responder.
Ele disse que foi Deus. Mas olha o que é que ele diz de Deus. Olha só. Glorinha, você sabe, quando eu vi sua fotografia no jornal, fazendo o filme Índia, do Fábio Barreto, eu pedi a Deus, eu nem acredito em Deus, mas pedi a Deus para que me chamassem para fazer a música para esse filme. Eu pedi a Deus, eu nem acredito em Deus. Pois é, meu querido, aí você se junta, viu, cantor? Se junta com outro cantor que nem acredita em Deus, cara. Ele era militante contra a religião, ele mesmo fala. Que veja essa parte do vídeo aí. Você sabe, Kleber, que eu cheguei a ser assim antirreligioso. Na minha juventude eu era antirreligioso. Militante contra as coisas de Deus e tá lá. Não, é porque eu quero que ele se converta, coisa nenhuma. Isso aí é pra tá dando ibope, tá dando visualização. Mas assim mesmo. Sim. Isso aí pra ele não é nada, porque ele tava no meio do candomblé. Tava lá junto com o Babalaô Ivani dos Santos. É isso aí. Tava lá, porque foram lá e quebraram as coisas do Din lá. E foi ele, o Fábio de Mello, né? Fazendo o ecumenismo que tanta Bíblia condena. Tava lá, todo de branco. Por que ele não tava todo de preto? O branco não é racista? Pois é, eles foram lá porque quebraram esse terreiro, né? Foram lá os vândalos. Isso aí é inaceitável, né? Chegar no local religioso deles e quebrar tudo. Isso é inaceitável. É igual um evangélico que chega na casa de um católico e vai evangelizar, chega lá e vê as imagens de santo lá e vê o quadro e fala: ó, esses santos, essas imagens são tudo do diabo. Esse quadro é do diabo, isso aí é coisa do diabo. Pelo amor de Deus, tenha consciência. Você não foi para lá, não foi para pregar o diabo, não. Você foi lá para pregar Jesus Cristo. Tem que falar do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem vai transformar. Você não tem poder de transformar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos. Falamos a palavra de Deus e ela toca no coração. Ela não sai vazia. Ela corta lá e corta cá. Porque não adianta eu pregar o evangelho todo podre por dentro. Ela vai me cortar, porque a palavra de Deus tanto vai falar para ele, mas vai falar para mim também. Então é para falar de Cristo. Então não é para se vandalizar. Deixa para lá. Mas misturar, andar junto, a palavra de Deus proíbe. Eu estou falando isso à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ecumenismo não é para nós. Tá certo? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aprenda, se você quer ser evangélico, se você quer participar desse mundo, saia fora disso. É o que diz na palavra de Deus. Sim, agora vamos falar sobre o que ele disse. Assim, ainda tem mais uma cenazinha dele. Ele lá na casa dele tomando um vinhozinho, né? Tá curtindo, sabe o que? Pagode. Veja bem pra você ver. É isso aí, ó. É um evangelho, sabe de quê? De liberdades. Liberdade, faz o que quiser e não é pecado. O Senhor acolhe a todos e ninguém vai pro inferno. Porque o Senhor ama e está com todos, né? Agora, quanto ao hino Alvo Mais Que a Neve, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Lá em Salmo 51, versículo 7, diz o seguinte: purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Olha só o que o salmista Davi diz: ficarei mais alvo do que a neve. Quer dizer que ele era racista porque ele falou isso? Já em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. É João que é racista. É Davi que é racista.
as roupas brancas. Por que as roupas não eram vermelhas, azuis ou pretas, né? Eram brancas. Representa o quê? Já que esses profetas, apóstolos de Jesus, eram racistas, vamos ver o que é que o próprio Deus fala. Vamos ver, está lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Vamos ler. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Agora o que se pode dizer? Deus é racista? Se ele é racista, por que ele criou o negro? É a palavra de Deus. O que significa? Veja bem, Deus é racista? Então por que ele criou o negro? Pois é, meu amado Kleber Lucas, por caridade, em nome de Jesus Cristo, aprenda aquilo que vem do céu, a palavra de Deus límpida, transparente. Aqui está falando de limpeza espiritual, de pecados, não está falando nada de cor de pele, nem de racismo, não, a tristeza. Está falando, sabe de quê? De purificação. Já imaginou se o próprio Deus dissesse assim: ainda que teus pecados fossem como a escarlata, eu ia tornar eles preto como carvão? Que sentido ia ter isso aí? Será que isso aí tem sentido? Esses seus pecados se tornariam preto como breu ou como pinche? Não teria sentido, tá bom? Daqui uns dias vocês vão olhar para a noite e dizer: por que essa noite é escura? Ela é racista. Pelo amor de Deus. Então vou olhar para o dia e dizer: só é dia, tem que ser noite, porque a noite tem que prevalecer, que é escura. Pelo amor de Deus, para com essas coisas. Pede a Deus sabedoria espiritual, porque tem cuidado para não falar heresias grandes que se tornem blasfêmias, tá bom? Eu estava reparando aqui uma coisa: a maioria desses militantes, já reparou que eles só casam com mulheres brancas? A maioria, né? Na hora que pega um pouquinho de dinheiro, já casa com uma mulher branca. Tantas negras lindas, maravilhosas, modelos, juízas, donas de casas. E o militante não dá valor. Por que será? Agora, meus amados, tem um pastor aí chamado Ed René Kivitz, da Igreja Batista Água Branca, Aibabe. Meus amados, ele falou uma heresia terrível, terrível, que doeu até no coração. Meu querido, se arrependa dos seus pecados, cuidado, porque as coisas que a gente fala tem poder, certo? Sabe o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: que quando Jesus Cristo chegou lá na mulher samaritana, que ele disse: dá-me água, ela disse: porque tu és judeu, me pede água. Ele disse: olha, se tu soubesse quem está falando contigo, tu me pedirias, eu te daria água viva. Você acredita que ele disse que Jesus Cristo estava cantando a mulher, que essa água que ele fala é o jato, o esperma, né, o sêmen que sai do homem, que jorra? Meu Deus do céu, isso é coisa de demônio, está repreendido em nome de Jesus Cristo, isso é coisa de Satanás. Santo Deus de misericórdia, que evangelho miserável é esse? Misericórdia, Senhor, veja você mesmo. Santo Deus. E ele fala pra ela: me dá um pouquinho de água. E ela dá sequência na conversa. Ela diz assim: como assim? Você vem me pedir água? Você é judeu? Eu sou samaritana? Aí Jesus diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Está conversando com a mulher está conversando com ele. Bem, galera, interessante. Isso aí é tenebroso, draculesco e transilvânico. São palavras vindo diretamente do trono de Satanás. Não tem outras palavras.
é uma falta de consciência, uma falta de sabedoria, é uma falta de entender a doutrina de Cristo, é uma falta de saber o que é que a palavra de Deus fala, e a pessoa diz uma besteira tão terrível. Filmes já fizeram aí, o filme lá da Vinci lá, né? Código da Vinci, que diz que Jesus Cristo teve um caso com Maria da Madalena e o Santo Graal era um filho dele. Meu Deus do céu, são coisas terríveis que me dá nojo, né? Aí depois entrevistaram ele lá, eu pensei que ele ia se retratar do que ele falou. Ele falou, foi coisa pior ainda. Ele disse lá que o título do vídeo é o Deus promíscuo. Veja bem. O sexo é um tema tabu na Bíblia. A sexualidade de Jesus é um tema que não é abordado em lugar nenhum. E são essas questões. Agora, sobre o que eu falei em 50 minutos, está lá. É o texto de João capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E é um sermão de 50 minutos falando do Deus promíscuo. E é um sermão de 50 minutos falando do Deus promíscuo. E é um sermão de 50 minutos falando do Deus promíscuo. Olha só, falando da sexualidade de Jesus Cristo, ainda fala Deus promíscuo. Sabe o que é promíscuo? Olha o que o dicionário fala. Significado de promíscuo: adjetivo que contém imoralidade ou degradação moral. Ambiente promíscuo, que tem habitual ou regularmente relações sexuais ou amorosas com vários parceiros. Indivíduo promíscuo. Essa heresia é terrível. Eu vi heresias também naquele Porta dos Fundos também, né? Que, meu Deus do céu, não sei nem como é que um canal daquele está no ar, mas é terrível. Mas assim mesmo, todos têm a liberdade de dizer o que quiser, né? Falam o que querem contra o nosso Deus. Só nós que não podemos falar nada contra ninguém, que somos taxados, e qualquer coisa a gente vai preso. Mas Deus está no céu, vê todas as coisas. Arrependam-se enquanto é tempo, porque o Senhor Jesus Cristo está perto das portas. A porta é estreita, mas dá para entrar. A porta é larga, está indo milhares, bilhões e milhões na porta larga. Tá bom? Meus amados, eu estou aqui também para agradecer todos aqueles que sempre ajudam o canal, que sempre tiram um pouquinho do seu tempo para assistir, para dar o like, para compartilhar, ajudando o canal aí no Pix também, em tudo que vocês ajudam. Deus, na sua infinita grandeza, retribua a cada um em dobro, com as bênçãos do céu. Não no sentido material, mas no sentido espiritual. Que Deus dê paz no teu coração, que te dê sempre uma noite tranquila, não deixe faltar o pão na tua casa, que sempre te ajude nas tuas dificuldades, e quando você orar, que o Senhor ouça do seu trono a tua oração e te atenda no momento oportuno. Deus abençoe a todos. Eu agradeço de todo o meu coração a todos vocês que sempre me ajudam. Às vezes nunca me viram, eu não conheço nenhum de vocês, mas Deus conhece, e Ele é quem visita cada um. E na hora da dificuldade, com certeza o Senhor vai se lembrar de todos aqueles que ajudam, que têm confiança nesse canal e que vem sempre aqui me ajudar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu estou indo nessa. Valeu!